Olá, senhores! Bora aí para a questão 15, olha só. Três objetos com cargas elétricas idênticas, então Qzinho, Qzinho, Qzinho para todas elas, ou Qzão, 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 ou X, 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 chama como quiser, mas a mesma letra para as cargas de todas, tá? Estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 a menos 6 newtons. Vamos com calma então, olha só. O objeto C exerce sobre B uma força, obviamente de repulsão, porque eles têm a mesma carga, então tem o mesmo sinal, certo? Cargas idênticas. E ele fala que essa força vale 3 vezes 10 a menos 6 newtons. Essa força eu vou chamar de força BC, porque é a força trocada entre as cargas B e C. Tudo bem? A força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre a B, então meninos, presta atenção. A gente não precisa ficar desenhando mais as forças em A e em C, porque ele quer os efeitos que A e B vão realizar sobre C. Então ele quer saber a resultante sobre o corpo C, certo ou não? Então eu só vou olhar o que acontece em B. Desculpa, sobre o corpo C não, sobre o corpo B. Então eu só vou olhar para o que acontece em B. Quer ver? Entre A e B também tem repulsão. Então AB expulsa A por reação, A expulsa B. Óbvio que eu falei, não precisava desenhar em B e C, né? Em A e C, mas só para a gente poder entender que tem a repulsão. Então essa daqui é a força trocada entre o corpo A e C, e essa daqui é a força trocada entre o corpo A e C. Tá, Pião, mas eu não conheço as cargas. Como é que eu faço para encontrar a força entre A e C? É muito simples. Nós vamos pensar entre B e C. Quer ver, ó? Pela lei de Coulomb, nós sabemos que força elétrica é K, o módulo de Qzão vezes o módulo de Qzinho, e tudo isso separado pela distância d ao quadrado, certo ou não? Então eu vou poder falar que a força trocada entre a carga B e C vai ser K, a carga de B, que eu vou chamar de Qzinho, vezes a carga de C, que é idêntica, então também vale Qzinho, sobre a distância entre B e C ao quadrado. Fechou, não? Só que eu vou fazer um pouco diferente, né? Como a gente conhece a distância, conhece o valor da força que ele deu e conhece o K, apesar de não ter fornecido, a gente precisa saber decor, 9, 10 a nona, dá para achar a carga Qzinho, mas eu não vou me preocupar em achar a carga Qzinho. Quer ver o que eu vou fazer? Eu vou deixar assim, ó, de um lado da igualdade, vai ficar o K Qzinho vezes Qzinho, que é Qzinho quadrado. Do outro lado da igualdade, vai ficar a força que estava lá, e a distância entre B e C, que estava dividindo o K e o Qzinho quadrado, passa para o outro lado, do lado da força, né? Multiplicando. Beleza até aqui, meninos? Eu vou guardar essa relação. Daqui a pouco a gente volta nela, porque a nossa ideia aqui é primeiro encontrar o valor da força entre A e C, que é aquela força azul. Para calcular a força entre A e C agora, olha a brincadeira que nós vamos fazer. A força entre a carga A e a carga C vai ser a constante. A carga da partícula A vezes a carga da partícula C, ou seja, Qzinho vezes Qzinho, dividido pela distância entre as partículas A e C ao quadrado. E aí, olha que interessante. Eu vou pegar essa distância que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos ficar FAC vezes a distância entre A e C ao quadrado. Tudo isso é igual a K vezes Qzinho ao quadrado. Mas, meninos, a gente acabou de ver que o K vezes Qzinho ao quadrado nada mais é que a FBC vezes DBC quadrado. Então, a gente vai poder igualar as duas equações. Olha que lindo que vai ficar, ó. A força, pera lá, que com reta eu não vou conseguir escrever nunca, né? Pode até uma reta a mais aqui. A força entre A e C vezes a distância entre A e C ao quadrado é a mesma coisa que a força entre B e C vezes a distância entre B e C ao quadrado, já que esse trambolho é igual ao KQ quadrado, que eu também tenho aqui, ó. Então eu posso trocar. Então nós vamos ficar o seguinte, FAC vezes a distância entre A e C, olha lá, a distância entre A e C vale 1 centímetro ao quadrado. Tudo isso é igual o FAB, ou desculpa, o FBC que ele deu, né? O FBC ele falou no texto que vale 3 vezes 10 a menos 6, vezes a distância entre BC, que nesse caso vale 3 centímetros ao quadrado. Pião!
Você esqueceu de tirar, passar para metros a distância. Não é que eu esqueci não, meninos. É que como nós estamos fazendo um comparativo, né? Tem distância de um lado e distância do outro. Eu vou deixar em centímetro de um lado e centímetro do outro. Porque aí, centímetro de um lado e centímetro do outro, olha o que eu posso fazer. Cortar. Você quer transformar? Transforma. Você vai multiplicar por 10 a menos 2, lembra? Passar de centímetro para metro, multiplica por 10 a menos 2. Aí você vai colocar um 10 a menos 2 de um lado, mas você vai pôr um 10 a menos 2 do outro. O que você vai acabar fazendo? Cortar também. Então, quando é comparativo, a gente pode, tá? Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado é 1 vezes FAC, vai dar o próprio FAC. Tudo isso igual. 3 ao quadrado é 9. E 9 vezes 3 dá 27 vezes 10 a menos 6 newtons. Esse aqui é o valor da força FAC. Agora, nós sabemos que a força BC, ela puxa para um lado e vale 3 vezes 10 a menos 6 newtons. E a força FAC puxa para o lado contrário e vale 27 vezes 10 a menos 6 newtons. Portanto, para traçar a força resultante aqui, é só fazer um menos a outra, né? De preferência a maior, que é o 27 10 a menos 6, menos a menor, que foi dada no texto e falou que vale 3 vezes 10 a menos 6. Portanto, a gente vai chegar aqui a força resultante, isso sobre a partícula B, a carga B, tá? 27 menos 3 fica 24 vezes 10 a menos 6 newtons. Eu não sei se lá está em notação científica, se tiver a gente já muda, não está. Isso dá para nós a alternativa D. Fechou, meninos? Pior, mas eu podia calcular a carga Qzinho, né? Podia, lógico que sim. Isso ia ter um pouquinho mais de conta além do que a gente fez aqui, tá? Pior, não dá para tu fazer esse exercício fazendo menos conta? Também dá. Querem ver que bacaninha? Olha só que bacana. Ele já deu a força vermelha, não é verdade? A força entre B e C ele já forneceu. Falta a força azul entre a C. Mas olha que bacana. A força vermelha é para a distância de 3 centímetros. A força azul é para uma distância 3 vezes menor. Apenas 1 centímetro entre a A e a B. Espera lá. Se eu estou falando que a distância diminui, e diminui de 3 para 1, diminui 3 vezes, a força que é inversamente proporcional aumenta, só que aumenta 3 ao quadrado. 3 ao quadrado aumenta 9 vezes. Se a força antes era 3, faz 9 vezes 3. Vai dar quanto? 27 vezes 10 a menos 6. Você já descobriria direto a força FAC. E aí, para achar a resultante, é só fazer o 27 menos 3. Fechou ou não? Então, vou repetir, ó. A distância diminui. Quando você compara entre B e C, que é o vermelhinho, ó, a distância é 3. Deu 3, 10 a menos 6 newtons. Entre A e B, a distância entre elas é 1 centímetro. As cargas são iguais, é só a distância que muda. A distância fica 3 vezes menor. Então, se a distância diminui 3 vezes, é porque a força aumenta 3 ao quadrado, ou seja, 9 vezes. Se entre BC dava 3, 10 a menos 6, entre AB tem que ser 9 vezes isso. 9 vezes 3, 27, 10 a menos 6. Uma menos a outra, 24. Resolve tua vida. Um grande abraço. Nos vemos na próxima. Até mais.